Meu amigo Valdir! Fala, rapaziada. Boa noite. Valdir tá centralizado aí na tela? Tá quase, mas tá legal. Tá ficando Aí, aí. melhorou. Rapaz, melhorou. Show. Valdir, que talvez ele não lembre, mas quando eu estava com meu filho lá em São Januário, o João Leandro, lá no basquete, algumas vezes eu apurreava ele para tirar foto com o João, para tirar foto comigo lá, o Brasília, a turma lá do basquete lá, rapaz. Que felicidade ter o Valdir aqui na nossa resenha. Valdir, boa noite, Valdir. Ótima noite. Obrigado aí pelo carinho. E estou muito contente de estar participando com vocês aí e falar um pouco, né, da nossa situação aí atual, do nosso campeonato, o que a gente tem feito, o que pode fazer. E aí, aguardando as perguntas, se possível respondê-las. Estou aqui, estou presente. Valdir é sinônimo de gol, é sinônimo de Vasco. É uma honra estar falando com você, que é um dos ídolos vascaínos. É um prazer ter você aqui. E eu queria já emendar a pergunta: como que você está vendo o momento do Vasco hoje? A torcida hoje critica muito o Cabo. Você hoje, e você fez até bons trabalhos com o Vasco quando esteve à frente do time. Como você hoje vê o trabalho do Cabo? Eu, particularmente, eu tenho muita crítica ao trabalho dele. Acho que ele poderia estar fazendo melhor com o que ele tem. O time é ruim, mas não é tão ruim do jeito que está apresentando em campo. Eu queria que você desse uma avaliada no Vasco e no trabalho do Cabo. Primeiro, agradecer pelo carinho, a lembrança aí de um passado tão distante, tem tanto tempo já. Mas, de qualquer forma, é uma boa lembrança. É claro que não tive só momentos bons, mas sempre bom lembrar esses momentos, né? E falando aí com relação ao trabalho que tem o Cabo hoje no Vasco, é lembrar que o Cabo chegou, não tem tantos meses aí, não sei precisar o número de meses, e ele pegou um grupo que já vem há algum tempo com alguns problemas, vem montando não só um grupo para jogar, mas um pessoal para o banco, um pessoal para compor o elenco. Então não é uma coisa fácil. O Vasco atravessa aí, eu ouço falar, tanta gente falar, eu também acredito nisso, pelo menos aí uma década e meia ou duas, com grandes problemas, e não acredito que vai ser o Cabo que vai mudar tudo isso de uma hora para outra. O que ele pode fazer é colaborar, contribuir, coisa que eu acho que ele vem fazendo. Como já te disse, montar um elenco é difícil, montar ali 18 jogadores, 20 jogadores que vão atuar mais vezes é muito difícil, e um time ainda mais, quando você começa ali com 10, 11, aí daqui a pouco vem um jogador, aí vem outro, aí sai um, aí tem um problema. Isso é muito complicado, não é fácil. Eu acredito e também gostaria que ele fosse o cara que iniciasse realmente essa mudança aí, para o Vasco começar a perder pouco, depois, passo a passo, perdendo menos ainda, e não sei se 2 anos, 3 anos, vamos até dizer com um número bem preciso, copiar o nosso rival, está em cima Rio Betão, que alguns anos atrás apanhava 20 vezes, passou a apanhar 18, 17 e foi diminuindo. E quando a gente viu aí em 3, 4 anos, se eu não me engano, 5, um pouquinho mais, começou a perder muito pouco e começou a ganhar muito. Quer dizer, está aí do lado, vamos copiar do rival? Gente, no passado inventou-se tantas coisas e agora no presente não é nenhuma vergonha copiar o que está dando certo. É claro que os caras já têm uma cartilha. Vamos pegar essa cartilha,
Como é que é essa cartilha? O que tem que fazer? Número 1, vamos pegar, pô. Humildade, vamos trabalhar isso, que em breve aí, e vamos diga-se de passagem, que foi aí a médio prazo, não foi nem a longo prazo, que entre 4 e 6 anos aí é muito pouco para se ter uma mudança muito grande. E o Vasco tem isso do lado, que pode copiar. É claro que Vasco é Vasco, o rival é o rival, mas os caras fizeram uma coisa boa. Então, copie-se para a gente tentar, voltando já no cabo, que o assunto era o cabo, que ele possa iniciar isso aí. Não é fácil o que o cara está fazendo, não é fácil. Ele não vai chegar ali do jeito que está e vamos fazer isso, aquilo. Não vai ser fácil subir, não vai ser fácil. Pode esperar, isso vai ser difícil. Diga-se de passagem aí os jogos que a gente vem tendo, às vezes da forma que a gente está vencendo, e é uma situação daqui, outra dali. Eu sei que nós vamos a trancos e barrancos, mas vamos. O rival também foi. Primeiro ano foi aquela meia boca, foi crescendo e hoje está aí. Vamos copiar, não é vergonha nenhuma. O negócio é a gente ter uma perspectiva de daqui a 5 anos estar numa situação melhor. Não vou nem falar patamar, vamos falar uma situação melhor. A Gabriela Rodrigues falando, Valdir tem espaço como técnico e como jogador. Olha aí, Valdir. Tá como treinador, quem sabe. Agora, jogador, só pelada e com barco com os amigos. Valdir, cara, eu particularmente, eu me lembro assim, algumas passagens com esse time fantástico que tinha de 92, 93 ali, né? Aquele time do Vasco que saiu da base, que tinha uma formação fantástica, cara. E a pergunta que eu te faço primeiro é porque eu já li em alguns lugares que você sempre se inspirou, tinha alguma coisa em relação a Bebeto, né? Ao Bebeto, não sei se é pela proximidade ou por ele ter jogado no Vasco na época, mas são duas perguntas na realidade, que a maioria que saía dessa época falava muito do Roberto Dinamite. Como é que era o Roberto Dinamite, jogador, para quem chegava como de baixo? Não sei se chegou a pegar a mesma época. E como é que era essa relação com o Bebeto aí, Valdir? Na verdade, quando a gente tem um cara que a gente gosta, não depende do time que ele está jogando. Eu já gostava do Bebeto quando ele jogava no Flamengo. Sim. Um jogador com um porte físico assim, muito inferior aos demais. E para ele se superar, ele tinha que ter muita agilidade, muita velocidade. E ele conseguia isso brilhantemente. Um jogador num nível muito acima do meu. Então, eu também tinha esse porte físico parecido com o dele. Muito fraquinho, muito magrinho. Então, eu era muito veloz também. Então, eu aproveitava isso. Eu assistia alguns jogos, via e percebia, esse cara... Ninguém consegue pegar ele. Se pegar, vai machucar. E vai acontecer a mesma coisa comigo. Então, passei a gostar muito dele. Por coincidência, ele era do Flamengo na época. E essa coincidência bateu que, se eu não me engano, em 89, o Vasco comprou ele do Flamengo. E logo em seguida me tomou também do Flamengo. Eu jogava no Campo Grande, eu tinha 15, 16 anos. E o Flamengo me contratou e a negociação não saiu do jeito que teria que sair, boa para as 3 partes, Campo Grande, Flamengo e para mim. E o Vasco entrou no negócio, o Vasco já vinha monitorando a minha situação no Campo Grande. Sim. Eu jogava 8 jogos contra os times grandes, um em casa e um fora, Campo Grande e Flamengo lá, Campo Grande e Flamengo cá, época de infantil, e eu estava sempre fazendo um golzinho aí, né? Um daqui, um dali, contra os caras, contra o Fluminense. Eu fiz um nos 2 jogos contra o Flamengo, eu fiz um nos 2 jogos contra o Vasco, fiz um nos 2 jogos contra o Botafogo, fiz 2 nos 2 jogos contra o Fluminense, 2 jogos, 2 gols. Sempre o Fluminense apanhando mais, né? Então, coincidência. Então, o Vasco foi lá, entrou no negócio.
deixou bom para o Vasco, deixou bom para o Campo Grande, bom para mim, e eu fui também, em seguida, para o Vasco. Eu não lembro se o Bebeto chegou no início, eu sei que eu cheguei lá para o finalzinho de 89, no juvenil, e as coisas foram acontecendo. E se eu não me engano, em 91, Campeonato Brasileiro, eu tive 2 participações com ele, e já treinava, subia, às vezes com 17, 18 anos, dava uma batida lá, completava um treino, voltava, batia de novo. Tinha uma rapaziada boa ali no juvenil. Era Nelsinho ali, né? Era Nelsinho o treinador, né? Ali em 92, acho que era o Nelsinho. Eu não lembro bem se era o Nelsinho, se era o Lopes. Eu acho que o começo era o Nelsinho, depois foi o Lopes. Sim. E batia lá, voltava e já tá ali, já estava mais perto. Aí só aguardar a oportunidade, né? Para ver quando teria uma oportunidade de jogar. E uma vez eu participei no banco, ele de titular e eu no banco. O outro jogo, eu entrei, a gente jogou um pouquinho junto ali, uns 20 minutos. Aquilo ali foi o suficiente para realmente eu gostar ainda mais dele. Tá? E você também perguntou, se eu não me engano, do Roberto. Do Roberto Dinamite. Quando a gente subia, o Roberto sempre foi um cara brincalhão, engraçado, deixou bem à vontade a gente lá em cima, a gente subia lá, pô, vamos lá, tal, como é que é? Os caras bem tranquilo. Peguei um monte de cara tranquilo, o Roberto já estava bem coroa, parando praticamente. Não sei dizer a idade, mas acredito que 37, 38, mais ou menos que o jogador 36, uma coisa assim. Naquela época o jogador parava mais cedo também, né, Valdir? Isso aí, por isso que eu não sei bem a idade, porque o Roberto foi um pouco mais longe. O Roberto tinha um porte físico bem avantajado, era um cara grandão, fortão. Então isso ia facilitar para ele um pouco mais. Mas acho que é nisso aí, 35, 36, um pouquinho mais. Então ele jogava um jogo, às vezes eu jogava, ele saía, até por causa da idade e tal. Participei ali já com ele. Foi bem sossegado, bem tranquilo e deixava, não só ele, mas os caras mais velhos ali, deixava a molecada ali bem à vontade, bem tranquila. Entendeu? Dito isso, que sofri muito com teus gols lá, Vasco ganhava muito o Fluminense naquela época, eu quero que você me aponte, eu vi uma foto sua aí que o nosso mímico colocou ainda agora, e eu percebi umas características aí, que elas são muito diferentes da molecada de hoje em dia. Eu queria que você me falasse, e você que hoje trabalha como treinador, quais são as principais diferenças entre o jogador da tua época, diferenças físicas, técnicas e também comportamentais, já que você agora está do outro lado. Quais são as principais diferenças nesses aspectos aí? Você percebe que o Valdir era mais magrinho, hoje em dia a galera é mais fortezinha e tal. Eu queria saber de você, Valdir, essas características, essas diferenças comportamentais, técnicas e também físicas. Me fala aí, por favor. Na verdade, eu não vou colocar assim diferenças brutais, porque eu também olho para trás, eu via muitos jogadores assim fortes, não porque malhasse, não porque fizesse um trabalho anormal. Tinha uns caras que já eram por natureza, já grandões, parrudões mesmo, fortes. A diferença hoje de comportamento, acredito que foi a facilidade de mídia, a facilidade financeira. Sim. Eu posso citar aí, na minha época, eu já... você disse aí que não tinha parabólica. Sim. Em 93. Sim. Em 92 eu também não tinha. Sim. E jogava, batia ali no profissional, voltava, batia ali. Mesmo batendo no profissional, não tinha feito um grande contrato ainda, né, Valdir? Não, nem pensar. Eu fiz 2 contratos que eram coisas da época. E 2 contratos 20 e 21. Entendi. Eu não estou falando 15, 16 anos, não. 14 anos, 13. Eu estou falando com 20 anos, Entendi. 21 anos. E campeão ali depois. E eu também não estou te falando, eu estou jogando aqui nos juniores, quem sabe eu vou fazer alguma coisa legal. Não. Estou te falando campeão juvenil, em algumas ocasiões, fazendo muitos gols. Campeão de juniores, Belo Horizonte, Taça São Paulo, bicampeão Taça São Paulo, isso que eu ia falar. Sendo artilheiro em 2, 3 ocasiões, e você vindo fazer um contrato com quase 20 anos, um contrato de... Eu não lembro quanto que era o salário mínimo. Mas R$200. salário mínimo. Oi?
Basicamente, salário mínimo, o primeiro contrato? Não, Não, eu não lembro quanto era um salário, se era R$ 250. Eu acho que eu fiz 3 salários mínimos ou 4 salários, uma coisa assim. Sim. No primeiro contrato que eu fiz, porque a gente ganhava R$ 90 nos juniores, pô. Entendi. 90 prata. Vamos dizer que hoje R$ 500. Entendi. E quando assinei o primeiro contrato, um pouquinho mais. Então, quer dizer, não sei precisar os números. Hoje, um garoto que se destaca com 15 anos, 16 anos, se ele tivesse um número, eu não vou me julgar nem melhor nem pior do que ninguém. Estou falando de números. Sim. Os números não mentem. Se ele fizesse aquele número de gols no juvenil, ele já teria um salário de 20, 30 mil reais. Entendo. Também não estou condenando isso. Não. Ele merece. É o mercado, né? É o mercado, né, Valdir? É o mercado. E se ele fizesse nos juniores os números que eu tive, era salário de 80 mil reais. E uma venda com 17 anos para 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de euros. Mas atacante, né, Valdir? Não, estou falando da minha posição. Eu joguei ali, é da minha posição. Eu não tenho esses números estratosféricos. Valdir, não, tem jogador mas aí, um número Valdir. Considerável. Entendeu? Tem jogador aí que não joga metade do que você jogou e foi vendido para o Real Madrid por um caminhão de dinheiro. Não vou nem te dizer. Igual o Paulinho que não joga nada também foi vendido. Eu não vou nem te dizer se joga mais ou menos. Não vou entrar nesse mérito. Eu vou falar números. Sim. Quantos gols o cara fez, o que ele fez na base, o que ele representou na base, mas também era o meu tempo. Esse é outro tempo. Eu estou tentando mostrar pelas duas perguntas. A outra é a facilidade da mídia. Hoje eu estou aqui hoje, eu passo os numerozinhos para um camarada no Japão, ele assiste meu jogo, no juvenil, nos juniores. Eu coloco foguinho com ele direto. Sim. Entendeu? Eu passo meia dúzia de coisinhas ali, o cara me vê lá, boto no celular direto. Eu filmo um garotinho lá no interior do interior, no videozinho, eu jogo ele na rede, daqui a 1 hora tem não sei quantas mil visualizações e tem 10 clubes brigando pelo garoto. É o mercado. Fato. Verdade. É o mercado. Estou falando de 35 anos atrás, cara. Isso aí. Eu estou falando, isso é fato, não estou inventando. Não, e o mercado, os garotos hoje, antigamente, na minha época, por exemplo, se toma uma coisa bem simples, questão de gosto. O camarada faz a tatuagem. Tu tinha um cara na esquina lá, 5 bairros da frente. Hoje, cada lugar, tu tem um cara que tatuagem, quem gosta faz, a mídia tá, o cara tá almoçando, ele é mídia. As pessoas até me pegam assim pelo pé às vezes, e minha família também. Pô, Val, por que tu não brinca com isso aqui, cara? Brinca com isso aqui, ó. Faz vídeo. Pô, tu tem lá um campo, tu joga bola. Porra, você dirige, você gosta de pescar, você vai... Posta essas paradas. Falo, cara, eu sei que isso até dá uma grana assim, dá ali, faz o negócio... Mas eu tenho o meu jeito, a minha vida, sempre fui assim. Vocês citaram aí, tranquilo. A parte física agora, entrando na parte física, eu treinava num nível muito alto para o que tinha na época. Hoje se treina muito melhor e muito menos. Deu para entender? É menor, eu treinava 100%, hoje os caras treinam 200%. Eu treinava 10, eles treinam 4, 5, não que treine pouco. As coisas evoluíram. O tipo de alongamento que eu fazia, as corridas de longa distância, as coisas mudaram. Facilitou. O cara tinha que ir na musculação fazer 50 exercícios para ficar forte. Hoje o cara pega uma borrachinha, uma bolinha, joga aqui, vai na musculação um pouquinho, é tudo um pouquinho, as coisas acontecem. As coisas evoluíram. Sim. É fato. É normal. Você falou que às vezes você está comentando aí algumas situações, você falou do Eurico. Rapaz, esse camarada, esse senhor que faleceu, o que acontece? Esse cara, ele
quando eu era menino, esse cara teve um gesto com a minha família que coisa para a vida toda. A vida toda. Esse cara, eu morava numa situação assim muito, muito ruim com a minha família, entendeu? E ele quando me levou para o Vasco, ele deu a palavra dele para mim, cumpriu. Ele, na época, a gente fez um trato, ele falou, ó, vem jogar no Vasco que eu vou te dar o que você tinha pedido aos outros caras lá, que era uma casa. Pô, a gente morava num lugar onde tinha 10, 11 pessoas dentro de um espaço mínimo. Ele falou, pô, vou dar uma melhorada na tua vida, cara. Tu acredita? Falei, acredito. Vamos comigo? Vamos comigo. Me deu a mão, me tirou. Ah, eu era um bom jogador no Campo Grande? Era um bom jogador. Poderia não ter vingado? Poderia. Poderia não ter acontecido nada. Poderia ter me machucado, poderia não ter desenvolvido, poderia não ter feito um gol especial e ter ido mais à frente, poderia não ter ganho Taça São Paulo, não tem acontecido nada. E até nos juniores, quando apareceu 2, 3 clubes para me contratar, ele não, ele vai jogar no Vasco. Trouxe ele para ser profissional do Vasco. A gente vai vender ele quando profissional, outra coisa, que faz parte do mercado. Então o Eurico fez isso comigo e eu sempre fui grato a ele. Muito grato. Você sempre esteve dentro do Vasco, até depois que se aposentou do futebol, mas em outras funções lá dentro. Você acha, nesse atual momento, nesses últimos anos do Vasco, as brigas políticas, você acha que eles vão conseguir, alguma hora, se unir para tentar fazer alguma coisa pelo Vasco realmente? Entendeu? Essa é a minha pergunta. O que você passou esse tempo lá, em bastidores e tal, você acha, o que você viu, você acha que realmente eles vão conseguir se unir? Porque o Flamengo em si, eles tiveram que se unir. As partes que sempre brigaram. Essas partes políticas dos clubes sempre foram ruins. Ô, Betão, só um pouquinho, Betão. Ou se uniram, ou alguém fez uma limpeza no Flamengo. Não, uma coisa ou outra. Teve uma parte dessa também. Uma galera. Mas a maioria em si foi uma união para poder alavancar o Flamengo. Aí o que eu pergunto, será que o Vasco vai conseguir fazer isso pelo que você viu nesses últimos tempos? O que eu vou te dizer de coração, eu vou te dizer daqui para trás e daqui para frente. O para trás, eu não participei tanto disso, mas vi, percebi. Tá? Daqui para frente, não há outro caminho. Se isso não acontecer, quando eu cito o Flamengo, é porque eu não posso citar o Atlético Mineiro que está lá longe, citar o Palmeiras que está lá longe, citar o time lá da Itália. O Flamengo está aqui do lado, é pertinho. Então é mais fácil você olhar quem está perto. Você vai ver ali direitinho, o que os caras estão fazendo. Vamos... Tem problema nenhum, vergonha nenhuma. Amanhã vai ficar bonito de novo. O que você fez, querido? Eu fiz o básico. O Flamengo fez, pegou o que devia aqui atrás, diminuiu o que estava devendo aqui na frente, começou a ajustar o para trás e começou a ajustar o para frente. Quando encostou, ele abriu um pouquinho para frente os salários, melhoraram as contratações, as coisas aconteceram. Hoje o Flamengo tem uma dívida? Tem, não sei quanto é, mas está dentro do bolso, cabe no bolso. Ele bota num bolso, recebe hoje, não precisa pagar o do outro bolso, vou pagar só um pouquinho, que dá para pagar com jurinho baixo e tal. Está equilibrado os caras. Sim. E atrasou um pouco os caras por causa da pandemia. Porque os caras estavam arrecadando venda de camisa, venda de refrigerante, venda de qualquer coisa. Eles estavam arrecadando para dar passos largos. Essa pandemia aí, 2 anos, isso aí atrasou um pouco os caras. Sim. Se não tá, os caras bota aí mais quantos milhões por jogo em casa. Os caras chegando à quarta de final, semifinal, final, toda hora. Ganhando premiações toda hora e renda. Num jogo, um jogo no Maracanã e uma premiação, 8 milhões, 10 milhões.
mais os patrocínios pontuais. Ah, o cara ali da padaria, do mercado, bota um patrocínio pontual. Quanto que é o dos outros times? 300 mil. Quanto que é dos caras? 1,5 milhão. Verdade. Nadando, pô, cada abraçada, pô. E a gente tá vendo isso tudo e não estamos... Vamos juntar, pô. Vamos juntar. Valdir, quando o Vasco muda aquele banco das costas ali e leva o banco para o lado da arquibancada ali, para perto do meio, rapaz, acaba sendo engraçado, porque muitas das vezes eu vi a torcida, você dialogando com a torcida, cara, no meio dos jogos ali, tipo assim, pô, eu me lembro de um jogo determinado do brasileiro, que você, pô, tipo assim, não vai não, galera, a galera te aplaudia. Não, muito legal isso. O que acontece? O que acontece? Às vezes, a gente estava ali com o treinador, ou com o auxiliar, ou com o pessoal, pô, eu tinha mais tempo de casa, até o pessoal da torcida mais velha a gente conhece. Pô, às vezes, cara, a gente tá subindo a ladeira, tá quase chegando lá no final, só precisa de um empurrãozinho para tu descer a ladeira e ir embora. E conseguir o resultado é difícil. Então, o que a gente faz? A gente tenta usar de tudo para poder... Porque às vezes começa um corinho daqui ou dali, não sei o que, treinador burro, jogador... Que também faz parte, a torcida é paixão, a gente entende. Então, só tentar dar uma acalmada, puxar um coro, vamos lá. Porque o Vasco, quando eu jogava no Vasco, não é que ganhava tudo, mas tinha um corinho lá, o Vasco é o time da virada. Às vezes a gente tomava um gol, às vezes funcionava, às vezes não funcionava. E a torcida, ela é pura paixão, e às vezes o time não consegue acompanhar a paixão da torcida. Não consegue. Então, se a torcida, às vezes, mesmo sabendo que o que vai do campo para a torcida volta para dentro do campo, dá uma invertida, da torcida para dentro do campo, para o jogador mandar alguma coisa positiva para a torcida. E a gente pedia ali, realmente, algumas vezes, vamos lá, gente, vamos lá, puxa aí, pô, vamos para cima, vamos ajudar aqui nossa comissão, nosso clube, pô, nossos jogadores estão com uma certa dificuldade. Às vezes o adversário está um pouco melhor, está mais organizado, assim, eu digo estrutura mesmo, não só dentro do campo, mas fora. A gente precisa se superar a um algo mais, e esse algo mais é o fator torcida, que vai nos apoiar, nos incentivar, mas não era sempre na boa, nada. Eu lembro de um jogo, se eu não me engano, foi a estreia do Juninho Pernambucano, que você acabou com o Santos lá dentro da Vila Belmiro. Foi o Juninho e o Leonardo estrearam nesse jogo, se eu posso estar enganado. Ali tinha muito cara da base também, pô. Muito cara da base ali no Vasco. Entendeu? E a base do Vasco sempre fez muita diferença, né? Mas sempre enxertando aí com alguns medalhões. Você não acha que hoje, por exemplo, queria que você falasse duas coisas. Se falta mais alguém cascudo nesse time do Vasco para dar uma moral e uma sustância a essa garotada que está subindo, né? E uma outra pergunta que eu vou aproveitar para você falar você acabou de tirar o certificado de treinador, né? Pela CBF. Você hoje está livre no mercado e você tem passagem ídolo por vários clubes no Brasil, né? E como seria o perfil do treinador Valdir hoje, formado treinador Valdir? Seria mais ofensivo, mais defensivo, uma mescla do que foi? Como que seria isso tudo? Então, são essas duas perguntas para emendar em uma resposta aí, para você destrinchar isso tudo aí. Você alongou um pouquinho a segunda, eu vou responder a segunda e depois você me pergunta a primeira. O treinador é o seguinte, cara, eu não sou diferente, nem melhor, nem pior que ninguém. Quando você chega num grupo, chega num time, por exemplo, eu estou assistindo os jogos na televisão, isso também faz parte do aprendizado, tal. Como te disse lá atrás, quando eu jogava, eu ia para mais tarde para ver o vídeo do meu próprio jogo e também ver o adversário para poder saber o que eu faria de melhor. Eu chego para ver um grupo, eu tenho que ver o que eu tenho na mão. Que camisa que eu estou pegando? A camisa é grande? A camisa é média? A camisa é pequena? Eu tenho que saber isso primeiro. O meu grupo está estruturado? O meu grupo tem jogadores de um nível alto?
meu grupo tem jogadores de um nível mais baixo, para você poder montar teu time. Eu não posso chegar aqui, ó, meu time vai ser assim, vai ser... Aí amanhã tu me vê num time menor, contra um time maior, segurando ali, saindo numa boa. Pô, mas tu disse que ia ser um cara mais avançado, colocar 3 atacantes, tá? Eu vou estar me contradizendo, entendeu? Eu tenho que saber aquilo que eu tenho na mão. Verdade. E não é só de televisão. Eu também tenho que estar presente no time. Passar as características que serão melhores ali. Junto com a minha comissão técnica. Ô, meu doutor, como é que estão os caras? Meu preparador físico, com quem posso contar? Meu auxiliar, você veio comigo, tem um auxiliar da casa, vem cá, garoto. O que tu viu aqui? O que tu acha? Às vezes o time que estava em campo não era o ideal. E você vai fazendo, vai montando. Entendeu? Por isso que às vezes tem muito treinador que reclama, que fala pegar um trabalho andando, é difícil. É difícil. Quando o cara, que é o treinador, que tem uma estrutura maior que a dos demais, ele pode ter paciência para esperar, ter um nome mais forte, tem mais conquistas, ele espera um trabalho para ele iniciar o trabalho, para ele dar conta do recado dele. Entendeu? Tem outros com menos nome, no meu caso, entre outros que tem por aí, não tem muita escolha. Pega o bonde andando e vai. E trabalha em cima da hora, acelerado. Entendeu? Não é fácil. O futebol ele é simples, ele é tranquilo, mas na hora de você montar o time, ele não é fácil. Tem muitos treinadores aí sofrendo por isso. Entendeu? Agora eu vou responder a outra, não precisa nem perguntar. A respeito dos medalhões no time. Na minha época, um medalhão custava pouco. Um cara de nome, não digo nem um medalhão por idade, eu digo um cara de nome hoje, bom jogador, de peso, que vai sustentar os mais novos no profissional. Deixa comigo, saiu um pênalti, é comigo. Uma falta, eu bato. Qualquer coisa, um capitão. Não é barato. É caro. Por isso, muitos times não conseguem ter um. Na época, não. O cara ganha X aqui, o outro ganha X um pouquinho mais ali, vem para cá. O cara vem, quer vir para o Rio, quer ver a camisa do Flamengo, quer ver a camisa do Vasco, quer estar no Botafogo, História, quer estar no Fluminense. É claro que o estado do Rio de Janeiro sempre atraiu mais, né? Verdade. As suas praias, o seu lazer absoluto, de manhã, de tarde, de noite, aquela coisa toda atraiu muitos caras, os caras vinham. E a grana não era tão diferente dos outros estados. Se bobear, era até melhor. Hoje cita, não vou citar o nome, cita vocês aí um nome aí de um cara mais velho. Hoje? Leandro Carvalho. Diego Souza, não. Hulk, por exemplo, Diego Souza. O Diego Souza está há quantos anos? Já está com seus 37, 34, 35, se não me engano. 34, 35. Por exemplo, o Flamengo não vai trazer o Diego Souza, porque ele tem muitos caras de nome caros e jovens. Mas o salário do Diego Souza, o Flamengo conseguiria pagar. É fato. Não vai trazê-lo. Por exemplo, o Vasco já poderia trazer o Diego Souza, aí tem 36. Já poderia trazer, que é um belo jogador. O Vasco precisaria, mas de repente não conseguiria pagar o salário. Olha a diferença. O Flamengo não vai trazer porque tem o Gabigol, que é menino, tem o Bruno Henrique, que é 28. O Tardelli, por exemplo, está sem clube, está dando mole aí. Quantos anos o Tardelli tem? 36. Mais, acho que ele é mais. Mas eu acho que a folha do Vasco não comporta o Tardelli. Não vou nem dizer se ele é bom ou se é ruim. O garoto é fera. Pô, já dei aí. Mas não tem como. Ele teria que cair muito o salário. Como trouxe o Vanderlei hoje, goleiro, né? 37 anos, mas já está também no outro mas num caso completamente diferente. Um goleiro, ele tá mais lá sozinho, mais lá atrás. É um cara dentro do campo, no miolo ali mesmo. Tem que ter. Esse time do Vasco, Valdir, me passa a impressão, assim, olhando, que o time do Vasco precisa de 2 meias que botem a bola debaixo do braço e fale isso que você falou. Assuma o time. Assuma os jogadores. Você concorda que é um cara mais velho?
Sim, 31 sim. anos, 30, com Sim. potencial físico bom ainda. Tem que ser Quanto um custa um cara jogador nesse desse? sentido. Quanto É custa um cara desse? mais caro, com certeza. Muito mais caro. Muito Não mais tem caro. no mercado. Mas o próprio Vasco não estava com o Benítez ano passado e deixou ele embora? O Benítez não é desses mais velhos, é diferente. Peraí, Ele ainda é do novo. o Benítez, com todo o respeito ao Benítez, pô, é até difícil falar de companheiro assim, da profissão e tal, Uhum. mas não pode citar o Benítez como um grande jogador. Não, se não estou falando grande, mas era um jogador que já estava ali. Na hora que o Vasco mais precisava dele, ele estava no DM. O Benítez não fez o que muita gente diz que ele fez. Ele não fez, com todo respeito. E na volta dele, quando todos pensavam que ele ia fazer, ele fez menos ainda. São números. A volta dele foi pior. Isso são números. São Sim. números. Não sei se vocês concordam, mas se vocês puxarem, eu sou suspeito porque eu acompanho um pouco o Vasco. Acompanho um pouco. Então as pessoas diziam pela carência, pela necessidade de um grande jogador. O Benítez é lá isso e aquilo, não. Ele era bom, tal, mas não chegava tanto. E a volta dele foi muito menos do que achavam que era. E eu vou passar agora. Tem um monte de gente perguntando aqui, Valdir, se você ainda tem o Fusquinha. Pô, cara, lamentável que eu vou te responder, mas no meu segundo ano com o Fusquinha, pô, apanharam meu Fusquinha e levaram. Perdi. Ô, Valdir, brincadeira. Perdi. E tá o pessoal aqui, Valdir, você não quer treinar o Vasco, a gente precisa, o Jorge Ricardo falando, o Geraldo Almeida também colocando, levantar a campanha para Valdir, técnico do Vasco. Ô, Charles. O que acontece? Eu tive poucas oportunidades, depois, por motivos que não sei até hoje, fui demitido. Difíceis de entender. Também faz parte. Eu gostaria, até como um exemplo para o futuro, por que você está sendo mandado embora? Bota no papel lá, estou te mandando embora. Recebi um telefonema, você está desligado. E hoje está muito se conta a história das pessoas, né? Ele fez isso, ele fez aquilo. Eu ficaria muito feliz se as pessoas soubessem a verdade. O Valdir foi demitido por causa disso aqui. Mas não é a verdade que eles falam, não. É a verdade que eles falam provado. Sim. Por falar, você pode me acusar ou acusar o cara. Tem que provar. O Valdir foi demitido, ou o João, ou qualquer um, por isso aqui, por incompetência, porque ele fez isso, fez aquilo outro. Até porque se eu fiz alguma coisa de errado, para eu aprender para o futuro, me desculpar, ter oportunidade de me desculpar, me policiar, e não ficar aquela coisa meio que falou isso, fez aquilo, e as pessoas não sabem a verdade. Eu não sei a verdade, eu gostaria de saber até hoje. Mas isso também, eu quero te demitir porque eu quero te demitir, está aqui no papel. Eu quero te demitir, tá bom, não tem problema nenhum, pô. Eu não sou o chefe, não sou o presidente. Faz parte do futebol. Fazer contrato, romper contrato, contratar, ser demitido, faz parte. Agora, só a verdade, porque da forma que foi, ficou uma coisa ali que não dá para se explicar, e as pessoas me perguntam e eu não sei responder. Pô, Bigode, você é sempre muito claro. Tu não consegue responder? Não consigo. Agora, eu queria pelo menos poder ou me desculpar ou me defender. Entendeu? E não tive nunca essa oportunidade, mas isso é passado. Agora, eu já vi vários caras sendo demitidos, voltando numa outra ocasião, sendo demitido, voltando numa outra, pedindo para sair. Isso acontece no futebol. Não foi no Vasco, não foi no Flamengo, no São Paulo. Todos os times têm treinador que passou 3 vezes. E eu não procuro nunca ser aquilo que não sou. Sempre a mesma tranquilidade, mesma serenidade, não procuro mexer com ninguém para que ninguém mexa comigo. Fico no meu cantinho ali, bem sossegado, bem na minha. Voltando lá nas primeiras perguntas, eu nunca tive problema com torcida de Flamengo, de Fluminense ou de Botafogo.
devido eu fiz o gol, vou para minha torcida comemorar, deixo os caras quietos lá, faço a minha parte e vivo hoje isso na rua, enquanto dezenas de torcedores dos outros times, sempre um respeito, um carinho. Se for do Vasco, comemora mais intensa. Mas obrigado aí, obrigado mesmo pelo carinho. Valeu, Valdir, brigadão. Uma honra, Valdir. Uma honra. Muito obrigado. Ter você aqui ao meu lado. Carinho para você, cara. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Esse foi Valdir, esse é o Geraldinho de Arena. O Valdir é o terror. Bons tempos. Rapaz, agradecer a Predialnet, agradecer a Integral Média, agradecer ao Ocean Market, o mercado do seu bairro. Semana que vem nós estamos aí de volta.